Eu sou Silvia Lamon, do Jornal Zen. Eu estou aqui com o Dr. Dimas Calegari. A gente vai fazer uma entrevista com ele. E é uma honra estar recebendo você aqui em Campinas, depois de tanto tempo, né, que eu já participei como haitiana lá nos idos de 80. Então, quando soube que o Dr. Dimas estaria aqui fazendo um curso, inclusive, de formação, que vai começar agora em abril, fiquei muito contente de receber, né? Então, eu queria, começando um pouco, sabendo mais de você, né? Curso de medicina, depois você fez especialização em psiquiatria, né? Então, na verdade, entrei na medicina e eu pensava em clínica geral, primeiro lugar. Depois em obstetrícia, cheguei a trabalhar 1 ano e meio na casa maternal. Eu brinco que eu fiz todos os tipos de parto, inclusive parto dentro de táxi, porque lá tinha que segurar nenê, de tanto que nascia. Mas depois de um tempo também vi que operar, cirurgia, não era o que eu gostava de fazer. Então, aí um dia um colega meu me disse assim: Dimas, você não nasceu para ser obstetra, você nasceu para ser psiquiatra, porque o que você gosta é de conversar com as mulheres. É na conversa com elas que eu vejo que você fica legal. Bom, isso aí me despertou e eu vou para a psiquiatria. Só que a psiquiatria no HC na época era uma psiquiatria estritamente clínica, medicamentosa. Estava chegando em São Paulo o psicodrama, né? Mas não era muito bem visto, não, pela turma da velha guarda da psiquiatria. Mas eu acabei ficando lá e fazendo 3 anos de residência, que foram suficientes para eu saber que eu não iria ser psiquiatra clínico e não iria trabalhar em um hospital psiquiátrico. Mas com isso eu já estava, nos meus 5 anos de formado, tinha um consultório e trabalhava dentro de uma visão psicanalítica, que era o que predominava lá no HC. E lá na psiquiatria também. Mas aí eu fiquei conhecendo na época várias linhas de trabalho, como a gestalterapia, a análise transacional, o Peer, Frederico Peer, né? O psicodrama, o sociodrama, Moreno, essas coisas todas. E eu achava que eu queria algo que eu não tivesse que simplesmente abandonar o que eu estudei na medicina, que pudesse ser útil no meu trabalho, que eu pudesse juntar a medicina que eu aprendi e que eu fiz lá durante 6 anos, com a psiquiatria e com a minha atividade. Foi nisso aí que, curiosamente, na análise transacional, eles tinham uma atitude bastante livre no que técnica usar. Para mim, que vinha da psicanálise, a psicanálise era imperturbável, tinha uma técnica rígida. E na análise transacional você podia usar qualquer técnica, eu achei aquilo ótimo. E aí eu comecei a me sentir mais livre para trabalhar usando verbal, mudança de postura e etc. e tal. E aí um dia perguntando para uma mestra, como é que é essa história de fazer terapia e tocar o paciente? Você não conhece? Nunca ouviu falar de Reich? Reich, Lowen e tal. Foi assim que eu conheci o Reich, Lowen, e eu trabalhava como psiquiatra clínico num convênio. Tinha um consultório que estava lá, os primeiros 8 anos foram difíceis. Consegui me entrosar com gente que estava estudando o Reich. Existia um grupo em São Paulo, que nós, depois que eu fui participar também, o Dila, Jovino e outras pessoas, a gente importava microfilmes dos experimentos de Reich, dos trabalhos reichianos, tirava as cópias desse microfilme, que eram folhas fotografadas, traduzia do alemão ou do inglês para o português e a gente estudava. Era o material que tinha. Pegava do original mesmo. O original, não é? Não passava pela mão de ninguém, né? Pois é, apenas pela mão do tradutor. Foi assim que existiu a Associação William Reich do Brasil. A gente fez parte dela. Que ano foi isso? Olha, deve ter sido por volta de 75 a 78. Vocês que fundaram essa associação? Isso. Fomos nós que fundamos. Então, olha, o Dr. Dimas foi pioneiro na
na terapia haitiana no Brasil, né? E fundou a sua primeira associação, então isso é muito Essa importante. associação, eu não sei como é que ela está, se ela existe ainda, porque aconteceu que o Jovino, que era a pessoa que encabeçava, acabou se interessando em ir para o Chile e trabalhar lá. E ele deixou isso para uma outra pessoa que também parece não se interessou muito, e aí cada um de nós se dispersou. Né? Mas a verdade é que quando eu comecei a estudar Reich, o que eu tinha aprendido na medicina era perfeitamente absorvível pelo trabalho corporal reichiano. E aí eu comecei a perceber que o meu interesse maior era com a doença psicossomática. Então, a medicina de um lado e o Reich, que tinha uma psicossomática compreensível, isso me atraiu muito e me levou a estudar profundamente a teoria reichiana. Eu diria que durante 35 anos eu estudei Reich. De vez em quando eu ainda cato os livros dele, folheio e tal. E há mais ou menos uns 10, 12 anos atrás, eu não tenho certeza, me caiu em mãos o livro do Pierre Racos, Energética da Essência. Eu fiquei interessadíssimo, liguei para o Odila, Odila, você já ouviu falar desse cara aqui e tal? Ele falou assim, ele está vindo dar curso em Brasília, eu estou inclusive fazendo curso. Bom, me movi e lá fui eu fazer o curso do Core Energética. A história é assim, o Reich, depois que ele veio da Europa, fugido de lá, na época da Segunda Guerra Mundial e tal, ele foi parar em Nova York e teve muitos alunos. 2 alunos dele se destacaram bastante, era o João Pierre Racos e o Alexander Lowen. Esses 2, eles organizaram um trabalho corporal próprio, os 2 juntos. Né? O próprio Reich dizia que ele estava mais interessado nessa época no espaço sideral, na energia cósmica, na superposição energética, nas coisas primárias da energia. Ele já tinha feito trabalho com as pessoas com câncer, o livro Biopatia do Câncer, então ele já tinha passado por tudo isso. E que os alunos deles deveriam se organizar para formar uma técnica sustentável de terapia. E esses dois terapeutas, o Alexander Lowen e o João Pierre Racos, organizaram a bioenergética. Nós estávamos em torno de 70, 80, 1970, 1980, então, nessa época, o movimento místico estava bastante intenso, a nova era e tal, e o João Pierre Racos se interessou muito pela nova era. E ele estava buscando uma espiritualidade que se acercasse do trabalho corporal. E foi assim que ele conheceu a Eva Pierre Racos, com quem ele se casou, né? E que originou uma linha de desenvolvimento espiritual, o Patchwork. Isso. E ele, com isso, ele se afastou do Lowen, porque o Lowen era o típico americano, rígido, era a medicina ali e tal. E o João Pierre Racos era um grego mais romântico, mais sonhador com espiritualidade, com uma função dele como terapeuta, mais para ajudar as pessoas a desenvolver-se espiritualmente. E aí ele juntou o que a Eva trazia. Porque a sensibilidade espiritual era mais da Eva. Mais da Eva. O John, ele dizia que ele tinha visão energética, mas eu sempre fiquei em dúvida. Ele não passava firmeza nisso, de que ele tivesse realmente. Ele tinha uma intuição muito grande, ele tinha uma intuição como terapeuta. Ele foi o primeiro terapeuta corporal a ser homenageado como o terapeuta nos Estados Unidos, o terapeuta corporal. Só mais tarde o Lowen também foi homenageado. E ele trabalhava de uma forma muito intensa. Eu fiz 5 anos de formação, 4 de formação e 1 de pós-graduação com ele. John me ensinou o trabalho com o coração. Trabalhar com ele assim, era mover energia emocional. Né? Não era ficar fazendo exercíciozinho lá de bioenergética. Ele usava também, principalmente nas pessoas muito duras, muito encoraçadas, mas o trabalho dele era um trabalho muito forte de liberar emoção.
e liberar a negatividade. Era uma frase dele que a doença da humanidade é a negatividade. E esse era o trabalho dele. Ele não se preocupava muito se ele estava formando bons terapeutas ou não. Ele queria que as pessoas se desenvolvessem espiritualmente. O trabalho dele era para isso. Outros que estavam em volta dele se organizaram melhor e organizaram todo um esquema para a formação do core energético que hoje existe aqui em São Paulo, existe em Atibaia e existe em Brasília. Em Brasília eu faço parte também e sou professor lá de core energético. E você desenvolveu também uma pesquisa própria nesse... Não dá para a gente... Eu posso dizer que eu passei 35 anos trabalhando com terapia corporal. Ainda hoje eu comentei com o Pedro, uma coisa é você aprender teoricamente uma matéria, a outra é você dar uma corporeidade àquele aprendizado. E quando você começa a ter essa corporeidade, você começa a falar coisas que para você é uma verdade, mas é uma verdade vivida. Então eu achava que, bom, desde que a gente começou a estudar na Associação William Reich, eu comecei a ensinar também. Então tinha bastante aluno, que eram jovens começando, eu dava aula para eles e tal. Depois foi para o core energético, uma crítica que eu fazia ao John, eu conversava muito com ele, era de que eu achava que ele tinha deixado o Reich muito para trás, que precisava resgatar o Reich. Trazer o conhecimento fisiológico, energético do Reich. Enquanto que os core-energeticistas diziam assim, não, Reich é um cientista, não é um espiritualista. Mas e daí? Se ser um espiritualista tem algo negativo ou positivo nisso? Ser um cientista tem algo negativo ou positivo? O que a gente quer é unir a ciência e a espiritualidade. Isso. Então, eu comecei a ter um interesse em fazer isto, né? De pegar o conhecimento científico, fisiológico que eu tinha da medicina, trazer para o core energético e comecei a desenvolver todo um trabalho. Sim. Aconteceu uma coisa curiosa, porque no meio do movimento reichiano, de vez em quando tem uns loucos. Eu diria que os reichianos são meio loucos. O indivíduo precisa ser não muito certinho para fazer algo realmente criativo. E os reichianos, tem muitos reichianos bons. Tivemos muitos bons reichianos. Muito bons reichianos. Dissolvidos da couraça. Por isso mais soltos, dissolvidos de suas couraças. Ou pelo menos amolecidos. Amolecidos. Não vamos ter a pretensão de que nós conseguimos chegar ao nosso anseio cósmico, porque nós estamos um pouquinho antes disso ainda. Né? Então eu comecei a dar aula e organizar o material. Com isso, esse material foi se organizando e chegou uma hora que eu achei que deveria se publicar esse material. Aí eu publiquei um livro. E eu estava dizendo que no meio do movimento reichiano sempre tem os loucos. Um louco começou a me agredir e dizer que eu estava usurpando os conhecimentos reichianos e fazendo um uso inadequado dos movimentos reichianos. Essa pessoa ligava para o meu consultório e deixava mensagens muito negativas lá na secretária eletrônica. E até então o meu trabalho tinha o nome de terapia reichiana. Certo. E eu trabalhava com uma pessoa com 2 peças no consultório, tinha uma sala com isolamento acústico, durante mais de 20 anos aqui na Pompeia, né? Na Sumarezinho, por ali. Mas esse rapaz me aborreceu tanto, e eu também comecei a ficar preocupado. Falei, quer saber, eu vou mudar o nome do meu trabalho. Daqui para frente, meu trabalho chamará Terapia Energética Corporal. Certo. E ficou bom. Ficou bom, e o cara achou que com isso eu não estava usando mais o Reich. Sim. Eu acho que eu pertenço à 2ª geração reichiana. A primeira, João Pierracos, Lowen, depois os que descenderam desses 2. E hoje tem gente que descende de mim. Inclusive tem uma denominação neo-reichianos também, né?
existem os neo-reichianos e atualmente existem os pós-reichianos. Ah. Então, E você se enquadra? eu faço questão de ser reichiano. Reichiano. A minha posição é reichiana, filosoficamente e eu acho que está bom aí, assim. Eu não gosto de, se você for pegar o meu livro Como é o nome do seu livro? Da Teoria do Corpo ao Coração. Da Teoria do Corpo ao Coração, Teoria... editora? Sumos. Sumos? Sumos. Sumos editorial. O trabalho energético corporal é o trabalho reichiano. E o trabalho do coração, para mim, era o trabalho do John. Então, esse título, na verdade, tinha uma ligação entre Pierracos, entre Reich e Pierracos. Sim. E aí eu comecei a dar curso. Eu comecei a dar curso de um jeito muito curioso, porque eu estava fazendo o Core Energético em Brasília, e eu dizia, John, precisaria resgatar o trabalho reichiano no Core Energético. E eu achava que o Core Energético tinha muito pouca base teórica. Ele é um trabalho espetacular enquanto vivência. A vivência mais rica que eu tive foram esses 4 anos no Core Energético. Mas faltava uma parte de embasamento teórico. Aí alguns alunos, colegas meus dessa primeira turma, chegaram para mim e falaram, Dimas, você não daria um curso para nós de bases reichianas? Com certeza. Foi o primeiro curso que eu dei fora de São Paulo. Depois dei curso em Brasília, Salvador, Blumenau, Triângulo Mineiro, em Uberaba e Uberlândia, em Florianópolis, né? Curitiba. E durante todo esse tempo, continuei dando curso em São Paulo. E atendendo também. E atendendo também. O trabalho, ele caminhou junto com o ensino e o atendimento. Né? Então, até a gente estava conversando um pouco atrás, o trabalho reichiano, a vivência reichiana se perdeu um pouco ao longo dos anos, né? Nos anos 80, o movimento reichiano era muito forte. E depois ele foi minguando, a gente não se ouve mais falar tanto, né? Você tem essa impressão também? Sim. Você tem alguma opinião a respeito? Olha, primeiro que eu acho que no boom do movimento reichiano, nós tínhamos a luta contra a discriminação feminina, a discriminação homossexual, a discriminação dos negros. Nós tínhamos, e politicamente, no Brasil também, nós estávamos numa fase ainda de repressão, a partir de 1966, por aí, né? Na época do AI-5 e tal. Então, o Reich, ele escreveu sobre tantas coisas, que se você for ver o Escutas a Ninguém, o Observador Silencioso, a Ideologia das Massas do Fascismo, ele tinha muito elemento para embasar a atitude de revolta contra a opressão.